Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André. Faz um bom tempo que eu não trago um vídeo aqui para vocês sobre algumas coisas legais e hoje eu quero falar sobre um assunto bem importante. Na verdade é um conceito, né, que a gente chama de rapport. Para quem não conhece, o rapport é um conceito que traz muito a questão de conexão com pessoas, ajuda a fazer conexões com pessoas, com negócios e ajuda muito a trazer uma sensação de segurança, né, com a pessoa, com o seu interlocutor. Então essa técnica nada mais é de você fazer prestar atenção em algumas técnicas, prestar atenção na sua linguagem corporal, do jeito que você está falando, olhando, claro, muito mais para o seu interlocutor e tentar fazer uma imitação dos seus gestos, tom de voz, expressão corporal e assim por diante. Na sequência agora eu vou dar algumas dicas que a gente pode utilizar isso. Então a primeira dica é a escuta ativa. Para que você tenha uma conexão com o seu interlocutor, a escuta ativa ela é fundamental, pois você está falando com uma pessoa e você não estiver olhando nos olhos dela, prestando atenção no que ele está falando e criando ali uma demonstração de interesse, né, interagindo na conversa dela, ela vai perceber que você não está interessado, né, no que ela está falando, e isso não demonstra segurança, ela não vai querer continuar uma conversa com você. Então a escuta ativa, prestar atenção no seu interlocutor, interagir com ele é super importante. Demonstrar então interesse genuíno nessa pessoa, tá? Se não fizer isso, a pessoa ela vai perceber, isso é inconsciente. Eu sei quando a pessoa está falando comigo e ela não tem um interesse. Quem fala comigo, está falando de negócios, quando converso com um amigo, eu percebo nitidamente quando ele está saindo do foco da conversa. A segunda técnica é a questão do espelhamento. Uma técnica de espelhamento é uma linguagem corporal. Por exemplo, se a pessoa estiver de braços cruzados, ou está fazendo algum movimento, está com a mão, né, encostada na cabeça e assim por diante, você pode, usando o rapport, nessa conexão, espelhar-se nos gestos dele. Você não pode perder o foco do cliente, né, da pessoa com quem você está conversando, mas faça pequenas movimentações de espelhamento. Então ele cruzou os braços, você vai lá e cruza os braços também e permanece por um tempo daquele modo. Se ela faz um outro gesto, ela descruza o braço, coloca a mão desse modo, né? Você pode ir lá e fazer o mesmo movimento. E depois de uma, duas ou três trocas de gestos, né, ou até a expressão corporal de uma maneira geral, a pessoa vai entrar em rapport com você. Ela vai entrar em conexão de linguagem corporal. E isso, de novo, isso é inconsciente. Para quem conhece a técnica rapport, faz isso conscientemente para buscar uma maior conexão. Tá? Então, o espelhamento de expressões corporais, fundamental. E aí, mais uma técnica legal, e eu gosto de trazer de uma maneira um pouco mais engraçada, que é o tom de voz. O tom de voz eu consigo enquadrar em muitos momentos do meu dia, enfim, qualquer ambiente. Vou imaginar que uma pessoa... O meu objetivo aqui é igualar o tom de voz dela para a pessoa se acalmar, tá certo? Eu vendi um produto para a pessoa e ela vem reclamar comigo que o produto não funciona, que ela quer devolver, que não foi uma boa escolha, que eu enganei ela e ela vem com um tom de voz mais elevado. O que você faz? Um rapport nesse momento. Você iguala o tom de voz. Realmente, no primeiro contato, você fala um pouco mais... fala do mesmo tom que ela está falando com você, na mesma altura de voz. E aí, com o passar da conversa, você, conscientemente, vai começar a reduzir o tom de voz. Começa a falar um pouco mais baixo para a pessoa. E a pessoa, isso é natural do ser humano mesmo, ela quer se espelhar, ela quer se igualar. Então, se você está falando mais baixo e ela continua gritando com você, inconscientemente ela vai pensar, por que eu estou gritando e você está falando baixo comigo? Então, aos poucos, a pessoa vai começar a falar um pouco mais baixo também. Então, essa redução ela precisa ser constante, ela não pode ser bruta, ela tem que ser de maneira leve, para o teu interlocutor não perceber isso também. Então, começa a reduzir o tom de voz, fala no mesmo tom de voz, começa a reduzir aos poucos, começa a falar um pouco mais baixo, até a pessoa começar a se aproximar para falar contigo. Então, é uma técnica que funciona para resolver conflitos, por exemplo, né? E acontece muito hoje, para quem trabalha com vendas, com relacionamento de pessoas, e a pessoa vir falando com um tom de voz mais alto. E aí, como é que eu resolvo isso, né? Então, faz essa técnica de se igualar o tom de voz para ver se funciona. Dos meus alunos que eu já passei essa técnica e eu pedi os feedbacks, tem funcionado. As pessoas têm utilizado a técnica de rapport e funcionado. Fechou? Pessoal, brigadão, tá? Finalizando mais um vídeo hoje. Vou tentar fazer uma sequência aqui de um vídeo por semana para vocês e alguns conteúdos ou tópicos interessantes aí. Fechou? Obrigado, até mais!